Gravar para a gente então começar a nossa aulinha de hoje. Bom dia aí para todos mais uma vez. Espero que estejam todos na paz, todos bem, de saúde, todos se cuidando, né, minha gente? Que aqui em São Carlos o bagulho tá brabíssimo. Então todo mundo se cuidando. Eu sei que a gente já tá meio de saco cheio de ficar em casa e tudo mais, mas só aguentar mais um pouquinho, né? Gente, hoje eu preciso conversar com vocês, papo 10 mesmo, papo sério. Eu vou começar falando sobre essa parte dos seminários, que eu acho bem importante, pra gente já conseguir fechar certinho, tá? A data. Vou falar então um pouquinho. Gente, eu não vou estar vendo o chat por enquanto, tá? Se alguém precisar falar comigo, vou pedir para abrir o microfone. Só para eu falar um pouquinho então sobre os seminários de vocês, tá? O capítulo referente a todos os seminários já está disponível, tá bom? Já está lá no mural do Classroom, eu já coloquei semana passada, tá? Então é o capítulo 11, fatores climáticos fatores do clima e tipos climáticos, tá? Eu vou falar agora dos fatores climáticos daqui a pouco e aí vocês vão falar os tipos de clima a partir da semana que vem. Tá? Só lembrando o que eu falei, vai ficar gravadinho, depois se alguém precisar retomar. Os seminários, eles então começam semana que vem, dia 3, vão ter duração de 3 semanas. Todo mundo do grupo tem que participar, sem falta, tá? Da elaboração, discussão e apresentação do seminário. Como eu falei semana passada, todo mundo no dia do teu seminário tem que participar, tem que estar com o microfone aberto, tá? Não tem jeito de participar sem ser de forma bem ativa mesmo, né? Para eu ter uma forma de avaliar vocês. Eu coloquei como sugestão a utilização dos slides, como eu faço, né? Acho que outros professores devem fazer também, que é uma forma bem fácil e clara de apresentar informações, imagens, mapas, gráficos, os climogramas, né? Que é um gráfico que vocês vão aprender a usar, tá? As apresentações, elas são curtas, porque cada um vai apresentar, cada grupo, né, de 2 a 3 tipos climáticos, então não é uma coisa muito longa, 15 até 20 minutos. E aí utilizar o livro como base, então já está disponível para vocês o capítulo do livro, vocês vão utilizar ele como base, mas vocês vão perceber, gente, que o livro, ele tem bastante informação, mas que vocês precisam complementar essas informações, tá? De forma que fique visível a quem está assistindo o seminário, tá? Imaginem, percebam como as aulas ocorrem, né? Então, como que a gente tenta mostrar para vocês alguma informação? Então, vocês vão tentar reproduzir esse modelo da forma de vocês, de forma criativa, de forma leve, enfim, como vocês acharem melhor, tá? Então, usar o livro como base e depois buscar outros recursos e outros materiais. E, quando possível, trazer alguma questão interessante, uma curiosidade, alguma coisa para debater, tá? E, muito importante, testar os recursos antes de usar. Isso é muito importante, como eu falei para vocês, eu vou passar um vídeo para vocês, eu vou testar antes, ver como vai rolar, coloco no celular e no computador, enfim, tá? Só para não chegar na hora e ficar com cara de plástico, né? Ficar com cara de, sei lá, né? De bunda, porque não conseguiu fazer o bagulho rolar, tá bom? Vai valer 6 pontos de avaliação contínua para todo mundo, então é a avaliação contínua mais importante desse bimestre, tá? Aí, gente, eu coloquei essas outras datas, mas provavelmente a gente vai precisar mudar, tá? Eu vou ver certinho como vai ficar o calendário e depois eu atualizo essas datas para vocês. Só lembrando que as datas dos seminários tá 3, 10 e 17, tá? E aí, se confirmar realmente essa paralisação no dia 10, então vai ficar 3, 17 e 24, tá? Mas depois eu atualizo essas datas para vocês. Para a semana que vem a gente mantém os mesmos seminários, que são os 2 primeiros seminários. O grupo 1, que é do Nicolas, da Lua e do Renan. Então aí, gente, ó. Então, ó, semana que vem, o primeiro grupo, Nicolas, Lua e Renan, vão falar sobre o clima temperado mediterrâneo, temperado continental e temperado oceânico, tá? Já está disponível lá. E o grupo 2, a Ana Laura, a Yolanda e a Fer,
vão falar sobre o clima glacial ou polar e o clima de montanha. Tudo certo, gente? Grupo 1 e grupo 2, Nicolas, Lua e Renan, Ana, Yolanda e Fer. Já estão se preparando psicologicamente para a semana que vem? Como que tá isso aí? Já pensaram no assunto? Vocês já conseguiram encontrar o capítulo do livro que eu coloquei lá para vocês? Me fala um pouquinho aí, esses dois grupos, grupo 1 e grupo 2. Tem alguém aí? Aí? Fala aí comigo, gente. Beleza, Fer. Só para eu ter mesmo, só para ver se vocês estão sabendo, se estão organizados, tá? Começar a pensar, lógico, é semana que vem, é uma apresentação curta, não é um negócio muito, né, doido assim, é tranquilo. Beleza. E aí, gente, sobre isso então. O capítulo do livro eu postei na semana passada, eu acho que na terça ou na quarta, tá? Vai estar na sequência, né, os primeiros seminários em relação aos primeiros conteúdos do capítulo, vocês não vão ter dificuldade de encontrar, tá? Eu só vou pedir para vocês, se surgir alguma dúvida, algum problema dentro do grupo, da organização, da execução, do debate, tá? Eu vou pedir para vocês falarem comigo. Não tem forma melhor de resolver essas questões, tirar dúvidas, do que falar comigo, tá bom? Eu já conversei com bastante gente dessa e de outras salas, quando ocorreram problemas. Então, assim, não deixa o bicho pegar, não deixa a situação se complicar. Fala comigo, tá? Sempre que tiver algum problema, não tá entendendo, tá com dúvida em relação à organização, à apresentação, fala comigo, tá? Tô sempre disponível para conversar com vocês, para tentar resolver, trocar ideia, fazer da melhor forma possível, tá? Então, comecem a pensar, é bem curtinho. Quando vocês forem olhar o livro lá, vocês vão ver que é bem pouquinho conteúdo. Então, por favor, complementem esse conteúdo, coloquem imagens. Eu vou falar de clima, por exemplo, né? Clima glacial. Pô, vamos usar uma imagem, usar um gráfico, tá? Diversificar mesmo a forma de apresentação. Então, para esses dois primeiros grupos, já inicia semana que vem, grupo 1 e grupo 2. Depois do grupo 3 e o 4, se for realmente ter esse feriado, então a gente vai pular uma semana, tá bom, gente? Então, a gente vai dar esse pequeno intervalo aí, em vez de ser no dia 10, vai pular para o dia 17, tá? Então, os grupos 3 e 4, Pedro, Igor, Davi, Adria, Andressa e Micaela, vai pular uma semana, tá? Vocês vão apresentar só no dia 17. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Vocês já tiveram experiências de apresentar seminários? Vocês já estão nessa pegada? Já fizeram em outras matérias, outras disciplinas? Me fala um pouquinho. Fer, até onde eu sei, a Andressa não saiu. Tô falando até onde eu sei, tá? O que não quer dizer muita coisa também, porque eu nem tava sabendo dessa semana de saco cheio aí, tá? Mas até onde eu sei, ela não saiu. Caso ela tenha saído, vão fazer os dois que ficaram aqui mesmo. Eu ajudo, tá? Aliás, gente, isso vai acontecer também durante todos os seminários. Eu vou entrar, vou participar, tá bom? Vou fazer alguns complementos quando eu achar importante. Então, vou sempre estar dando um auxílio para vocês, tá bom? A galera vai apresentar, mas eu vou tá aí dando esse apoio para todos os grupos, tá bom? Mas sobre a Andressa eu preciso ver certinho, mas até onde eu sei ela tá matriculada normalmente, tá bom? Apesar dela não estar aparecendo muito aqui. Não sei se ela tá com alguma dificuldade de acesso, enfim. Beleza? Gente, vocês já apresentaram algum seminário em alguma outra matéria? Não sei quem que tá aí, Nicolas, a Lu, o Renan, a Ana, a Io, a Fer. Renan, já apresentaram? Então vocês já têm mais ou menos as manhas, né?
de compartilhar a tela, fazer uma apresentaçãozinha no PowerPoint. Legal, que bom que vocês já fizeram em português, que deve dar um bom trabalho, né? Eu só assim, falar se qualquer dificuldade que vocês tiverem, até mesmo para organizar uma apresentação de PowerPoint, enfim, me procure, tá? E também vou falar para vocês, que bom que vocês já fizeram, né? Português e inglês e foi recente, melhor ainda. Se vocês tiverem dúvidas, para também, gente, vocês utilizarem o horário da monitoria, tá? Eu não sei se é hoje à tarde a monitoria, mas a Débora tá sempre dando esse apoio, ajudando vocês a pensar, direcionar, tá? Organizar. Então, utilizem também esse recurso, que é uma coisa que vocês, né, têm disponível, poucos estão usando. Então, fazer também o uso do horário da monitoria, porque sempre a monitora vai ter uma visão diferente da minha e diferente da tua, beleza? Façam um uso aí. Fizeram de história também, né? Então, vocês já estão, a carne amaciada já. Só manda bala. Tô com a expectativa lá em cima, hein, gente? Deixa eu parar aqui de transmitir, então, sobre os seminários. Gente, alguém tá com alguma dúvida sobre os seminários da semana que vem? Aproveita que eu tô aqui. Ninguém? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz de Cristo? Para fazer tipo um slide. Pedro, vocês podem utilizar o slide mesmo, como a gente faz com o PowerPoint, tá? Então, o pessoal vai falar do clima, deixa eu ver qual que é o primeiro aqui. Clima temperado mediterrâneo. Então, vocês fazem um slide sobre esse clima, explicando as características, mostrando o climograma, de repente uma paisagem de um lugar que tem esse clima, uma curiosidade, quais fatores que influenciam esse tipo de clima, tá? Sim, Fer, todo mundo precisa apresentar, de uma forma ou de outra, tá bom? Nem que seja fazer um comentário, tá? Iniciar uma introdução do grupo, tudo bem? Como a gente faz aqui, uma pequena aulinha. No caso de vocês, gente, é uma aula de 15, 20 minutos, então é curtinho. Se cada um falar 3, 4 minutos, vocês apresentarem imagens, acho que fica bem didático. Pensa, você quando for apresentar, como que você gostaria de receber? Como que eu gostaria que o cara da minha sala me apresentasse isso, né? Porque vocês vão apresentar um para o outro, então pensa no outro, né? O Murilo vai apresentar. Como que o Murilo gostaria de receber isso do outro grupo, né? Então eu vou apresentar de forma simples, didática, com imagens, com dados, com gráficos, tá? De forma que dê para todo mundo que está vendo aquele slide consiga entender aquilo que você quer passar, tá bom? Eu sei que vocês não são professores, então também não precisa ser Eu aqui muitas vezes acabo falando borracha, erro, me perco, viajo, então não fiquem preocupados, tá? Não é para ser uma coisa pesada, é para ser apenas um exercício de pesquisa, que é bem legal, que eu gosto bastante que vocês façam, e também uma atividade onde vocês vão se integrar, vocês vão desenvolver uma habilidade que é muito importante nos dias de hoje, que é saber montar um PowerPoint, é saber apresentar uma tela para fazer uma apresentação, uma reunião, abrir uma salinha do Meet, tudo isso é muito importante. A gente, professor velhão, tá apanhando pra caramba para conseguir fazer isso, né? E muitas vezes nem vocês que são super novinhos conseguem, sabem. Então também a gente desenvolve potencialidades, tá? A gente também desenvolve potencialidades, por isso que é muito interessante que vocês façam juntos. O pessoal da sala do Meet pode interagir? Claro, claro que sim. Como vocês acharem melhor, tá bom? Vocês organizam a sala, vocês podem organizar uma atividade onde todo mundo precisa participar, tá bom? Vocês fazem como vocês acharem melhor, tá? Eu vou colocar na confiança de vocês, vou deixar na confiança de vocês fazerem aquilo que vocês se sentem melhor. Porém, o negócio legal, organizado, bonitinho, né? Com todo carinho. Quando eu venho apresentar uma aula de 1 hora para vocês, por trás disso, gente, tem muito mais tempo, sabe, de preparo, tem bastante tempo onde eu vou
pensar como eu vou apresentar para vocês, as curiosidades que eu vou fazer, as atividades como elas vão ser feitas, tá? Então sempre pensar no cara que vai receber, como eu vou conseguir apresentar da melhor forma isso para ele, tá bom? O pessoal da sala Meet pode interagir, fazer eles interagirem. Isso, Murilo, manda bala, cara, vocês são super criativos, muito mais do que eu, então confio naquilo que vocês forem trazer, tá bom? Claro, de forma respeitosa, né, de forma amigável, mas total confiança, tá bom? Vamos lá, perguntem mais coisas, aproveita que aí já a gente vai falar um pouquinho dos fatores que influenciam o clima e vou ensinar vocês a ler o gráfico, que é o climograma, tá? Que é um gráfico sobre esses tipos de clima, que cai bastante em provas aí ao longo da vida. Vamos lá, perguntem mais, enquanto eu dou um gole de água. Enquanto eu molho a palavra. Nada? Todos contemplados? Nenhuma dúvida mais? Posso seguir, gente? Bora, Ana, vamos lá? Então, ó, eu vou seguir. Se surgir alguma dúvida, eu vou pedir então para falarem no final, deixa anotadinho aí, e no final, se precisar, a gente retoma então, tá bom? Então, eu vou agora já tá compartilhando a tela aí com vocês. O capítulo 11, fatores do clima, é o que eu vou explicar, e tipos climáticos é o que vocês vão começar a explicar a partir da semana que vem, beleza? Então, eu agora vou estar lá na outra tela. Eu não vou estar vendo o chat. Se alguém precisar falar comigo, por favor, eu vou pedir para abrir o microfone. Tudo bem? Vamos lá, então. Vocês vão me falando se está aparecendo tudo certinho. Eu vou botar em modo de tela cheia agora, então eu não estou mais aí com vocês por um tempo, tá bom? Bom, gente, a gente vem tendo algumas aulas seguidas aí, falando um pouquinho sobre a atmosfera, né? A gente falou sobre correntes marítimas, falamos sobre os ventos, falamos sobre os tipos de chuva, neve, orvalho, deixa eu ver o que mais, deixa eu lembrar aqui, massas de ar, nós falamos semana passada, circulação geral do ar, pressão atmosférica, enfim, nós estamos numa sequência de aulas aí, onde a gente está fazendo algumas introduções sobre questões relacionadas ao clima, tá? E aí, essas introduções, elas vão dando embasamento para que quando você for pensar na elaboração do seminário sobre o clima, que você tenha isso mais palpável, né? Como que eu consigo determinar o clima de um lugar? Como que eu sei que aqui em São Carlos nós temos o clima tropical de altitude, né? Como que eu determino o clima tropical? Como eu determino o clima tropical de altitude? Por que que ele é tropical de altitude e não o tropical típico, o tropical continental, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, então, quais são os fatores que modificam e que determinam o clima de um determinado lugar, tá? Ele está até trazendo nessa primeira imagem aí, nessa primeira página do capítulo, uma reflexão bem importante. Ele está falando que existe numa única região, né, que é a América, por exemplo, só num único continente a gente tem, mesmo que ele seja o mesmo continente, eu vou ter locais de praia muito quentes, né? Eu vou ter locais com temperaturas sempre elevadas, com vegetação muito diversa e vou ter, ao mesmo tempo, locais muito frios, locais com uma incidência de neve, por exemplo, tá? Isso no mesmo continente. Como que eu consigo ter, às vezes em locais nem tão distantes assim, né? Dentro de um continente, eu consigo ter características climáticas tão diversas, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nesse caso específico aqui, que eu tenho o continente americano, e dentro do continente, se a gente pensar no Brasil, que o Brasil também é muito grande, né? A gente fala que é um país que tem dimensões continentais. Pensa no Brasil, gente. Aqui no Brasil nós temos hoje, né, dia 27/7,
nós temos um local que está muito frio, que é o caso da região sul, tá? Tava recebendo nesses dias frente frias, chegou a ter temperaturas negativas, e ao mesmo tempo a gente vai ter lá na região norte, na região equatorial, temperaturas próximas dos 30 graus, né? Então a gente consegue ter no mesmo local, no caso aqui estou falando do Brasil, mas se a gente pensar no continente americano, né? Características completamente diferentes, climáticas, tá? E como que isso se determina, então? O primeiro que ele vai trazer aqui pra gente, que o material traz... Aí, agora foi. O primeiro fator que determina e influencia o clima é a latitude, tá? A latitude é a proximidade ou a distância da linha do Equador e dos polos, tá? Então a latitude, como vocês estão vendo aí, essas linhas, né, paralelas, horizontais, onde a gente vai ter essas linhas, né, que são muito importantes, que é o Trópico de Câncer, o Equador e o Trópico de Capricórnio, tá? Com essas linhas e depois lá em cima os círculos polares, o Ártico e o Antártico, a gente tem a determinação das regiões que são tropicais. O que é região tropical, gente? Que fica localizada entre os trópicos. Então, o que nós temos entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a gente chama de regiões tropicais, certo? Quanto mais perto a gente estiver da linha do Equador, a gente vai ter o tropical equatorial, que é uma outra característica, como nós vimos semana passada, por exemplo, a ocorrência dos ventos alísios, tá? E aí, quanto mais a gente vai se afastando do Equador, a gente vai tendo características climáticas diferentes, até chegar mais próximo dos polos, tá? Dos círculos polares. Quanto mais próximo a todos os círculos polares, menor a temperatura eu vou ter. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. E isso se deve, amigos, predominantemente por causa da incidência solar, tá? A gente tem uma maior incidência de sol na região equatorial, tá? E menor incidência solar próximo dos polos. Por isso que as regiões tropicais são mais quentes e as regiões mais próximas dos polos são mais frias, tá? Então a gente fala que a menor latitude, que é o mais próximo da linha do Equador, onde a gente tem menor latitude, a gente tem maior temperatura. E conforme a gente se afasta da linha do Equador e vai atingindo maiores latitudes, a gente vai tendo menores temperaturas. É o que eu falei agora há pouco, gente. Se eu pensar na região equatorial, amazônica aqui do Brasil, e no extremo sul, onde já é o clima subtropical. Então nós vamos ter características completamente diferentes, determinadas pelo fator latitude, tá? Então também tem essa outra relação, né? Que a menor latitude, quando a gente está mais próximo da linha do Equador, a gente tem também uma menor pressão. E isso gera uma maior temperatura, tá? Então, dentro do fator latitude, a gente vai ter incidência solar e também pressão atmosférica. A gente tem maior pressão onde a gente tem a maior latitude. Então, mais distante do polo, maior pressão, o que gera uma menor temperatura. Mais próximo aqui da linha do Equador, que são as menores latitudes, maiores temperaturas relacionadas a uma menor pressão. Tá? Uma forma muito fácil de lembrar perto do Equador são os locais mais quentes do mundo. Por isso que eu tenho algumas localidades perto do Equador onde a gente simplesmente fala que não existem estações do ano. Existe apenas uma estação do ano, que é quente e úmida o ano todo. Tem alguns locais que vai ser um pouquinho mais seco, mas em linhas gerais, próximo do Equador é quente e úmido. A gente vai se afastando, vai indo em direção aos trópicos, vamos tendo pequenas modificações de temperatura, de chuva, tá? E aí eu vou me afastando do Equador e me aproximando dos polos, menores temperaturas. Isso se chama fator latitude, tá? Latitude, então, mais próximo do Equador ou mais distante do Equador, beleza? Então esse é o primeiro fator e ele é extremamente importante, gente, como eu falei para vocês. Eu consigo ter apenas olhando no mapa, sem muitas informações de um lugar, eu consigo saber qual é o tipo de clima, apenas pelo fator latitude,
tá? E aí, isso vale aqui para o Brasil, mas se você seguir a linha do Equador para o lado direito, indo em direção à África, isso vale lá também, tá? Mais ao norte e mais ao sul da África, as temperaturas são diferentes do que ali na região equatorial. Na região equatorial africana, a gente tem o mesmo tipo de clima do que na região equatorial americana. O tipo de clima na região equatorial africana é o mesmo tipo de clima da região equatorial asiática, tá? Por quê? Pela região onde ela está localizada, a latitude onde ela está localizada. Belezeira? Então esse é o primeiro fator e ele é bastante importante, tá? O segundo fator que influencia bastante o clima é o fator altitude, o qual nós estamos aqui em São Carlos habituados. Ontem eu encontrei uma pessoa, né, que ficou alguns dias na cidade de Sertãozinho, não sei se vocês conhecem, né? Ela é próxima daqui de São Carlos, porém ela tem um clima completamente diferente, né? Ou bastante diferente, apresenta temperaturas muito mais elevadas, né? Ela estava passando essas férias lá em Sertãozinho e lá ela usou o ventilador por esses dias. Impensável, pelo menos aqui na minha casa, alguns dias até chegou a fazer calor, mas nem ao ponto de se cogitar ligar um ventilador, né? E lá em Sertãozinho ela fez o uso do ventilador, né? Por que que nós aqui em São Carlos, apesar de estarmos localizados na região tropical, nós temos essa temperatura mais amena? Pelo fator altitude. Claro que aqui em São Carlos, gente, nós estamos a mais ou menos 880, 890 metros de altitude. É uma altitude modesta em relação a outras altitudes muitíssimo elevadas, tá? Mas para o relevo brasileiro é uma altitude até que considerável. E essa altitude, ela traz uma menor temperatura, tá? Os raios, né, solares, eles vão incidir de formas diferentes também quando a gente tem o fator altitude. Então a gente fala que a cada 200 metros de altitude a gente tem menos 1 grau de temperatura, tá? Então eu vou usar isso como um exemplo para vocês. Cidade de Santos, que está no litoral, e cidade de São Paulo, que já está na altitude também próximo de 800 metros. Tá? A cidade de Santos, obviamente, é nível do mar, cidade de São Paulo, 800 metros. Então, a gente vai ter, numa distância de 80 quilômetros, elas são próximas à cidade de Santos e à cidade de São Paulo, você sobe a serra, você sai de Santos, chega em São Paulo. Tá? Então, a distância em si ela é muito curta, porém a temperatura é muito diferente. Se eu tô, por exemplo, com 30 graus em Santos, eu vou ter 4 graus a menos de temperatura na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, numa pequena distância, né, de quilômetros, se eu não me engano, acho que não dá nem 80 quilômetros, de Santos até São Paulo, eu vou ter ali em Santos 30 graus, por exemplo, e vou ter 26 graus na cidade de São Paulo, pelo fator altitude, tá? Então, a cada 200 metros de altitude, menos 1 grau. Chegando até algumas determinadas altitudes, perto de 4.000 metros, 4.500 metros de altitude, a gente passa a ter temperaturas sempre muito baixas. Aliás, acima de 2.000, 2.500 metros, as temperaturas já são sempre baixas. Olha que interessante. Eu posso ter um local que esteja localizado na região equatorial, que nós falamos agora, que é quente e úmida, tá? Mas se eu tiver uma altitude de 3.000 metros, 3.500 metros, ainda que numa região equatorial, esse local vai ser frio, porque o fator altitude ele se sobressai ao fator latitude. Tá? Então, aqui no Peru, por exemplo, tem algumas localidades do Peru que estão na região equatorial, né? Então, deveria ser muito quente e muito úmido. Porém, por ser muito alto, por ter a altitude muito elevada, as temperaturas acabam sendo baixas, tá? Tem uma menor incidência solar, tem uma quantidade de pressão, né, maior altitude, menor pressão atmosférica, e isso influencia, e também a questão da incidência de ventos. Aqui em São Carlos a gente tem
sempre dando aquela refrescadinha, né, o vento, exatamente por a gente ter esse fator altitude, tá? Ele é bem importante, esse fator de altitude. E aqui em São Carlos, em relação a Sertãozinho, também é 80 quilômetros, 100 quilômetros. O que vai diferenciar o tropical típico de Sertãozinho com o tropical de altitude de São Carlos? O nosso fator de altitude. Então, nós estamos aí, a 600 metros acima de Sertãozinho. Então, nós estamos 3 graus a menos. Olha que coisa interessante, né? 3 graus de temperatura, gente, é bastante coisa, né? Então, eu consigo ter uma sensação de que aqui em São Carlos é mais fresco. E sai daqui, vai para Araraquara, Ribeirão Preto, que são próximos, você tem essa mesma sensação. Então, o fator altitude aqui em São Carlos, ele contribui para essa sensação climática mais amena e também determina o tipo de vegetação que nós temos aqui. E vegetações a gente vai falar mais para frente, tá? Então, tem aqui o esqueminha das temperaturas, tá? E relacionadas também à pressão atmosférica. Da altitude, né? Altitude, pressão atmosférica e temperatura, essa relação aí, né? Que existe. Tem um outro fator, gente, que é o fator continentalidade e maritimidade, tá? Que esses dois fatores, eles estão relacionados à proximidade ou distância do mar ou de uma grande quantidade de água. Pode ser um rio muito caudaloso também, ajuda um pouquinho nesse aspecto. O fator continentalidade e maritimidade é o seguinte: se eu estou mais próximo do mar, a água ela demora um pouco para adquirir o calor, para pegar esse calor do ambiente, da irradiação solar, porém a água ela perde o calor de forma lenta, né? É igual aquele negócio que a gente vai nadar à noite, eu não sei, já falei isso nessa relação para vocês. Eu vou nadar à noite, fez sol o dia todo e eu vou nadar à noite e a piscina tá quentinha, né? Esse fator é uma relação boa para a gente entender o fator maritimidade, né? Que é a proximidade de uma quantidade de água, a água ela vai perder o calor devagar. Por isso que à noite o chão tá frio e a água da piscina tá quente, né? Porque as superfícies líquidas elas absorvem o calor e perdem esse calor devagar. As rochas, que é o fator continentalidade, que é o que a gente tem aqui em São Carlos, tá? Aqui em São Carlos nós temos o clima tropical de altitude fortemente influenciado pelo fator continentalidade. De manhãzinha, a hora que eu acordei, se bem que esses dias tá mais calorzinho, né? Mas você acorda bem cedinho lá, vai estar um friozinho, vai estar 12 graus, 14 graus. Na hora do almoço, agora, a gente vai chegar hoje perto dos 27, 28 graus. E à noite, quando o sol vai embora, muito rápido, a gente percebe isso em especial no inverno, muito rápido já esfria, né? Então, o sol se põe umas 5 e pouco, 5 e meia, 6 e meia já tá frio de novo. Esse é o fator continentalidade. A rocha, o solo, esquenta muito rápido, então se eu sair agora na rua já vai estar calor, porém, a hora que o sol vai embora, muito rapidamente se resfria. Esse é o fator continentalidade. O fator continentalidade, ele gera uma maior amplitude térmica, ou seja, temperaturas muito diversas ao longo do dia, tá? Quando eu estou no centro do continente, eu tenho maior amplitude térmica. Quando eu estou próximo do mar, né, influenciado pelo fator maritimidade, eu tenho menor diferença de temperatura, menor amplitude térmica dentro de um dia. Por quê? Porque de manhãzinha pode até estar um pouquinho mais fresco, mas não vai estar tão frio, porque o mar, né, ele vai ter essa influência no aquecimento do continente, e à noite a água ela vai perdendo esse calor devagarzinho. Então eu não vou ter uma noite fria quando eu estou na praia, continua bastante calor, porque o mar, né, aquela superfície líquida, está perdendo calor bem devagar. E isso gera também mais umidade. Então, próximo do mar, a gente tem maior quantidade de chuva e de umidade e menor amplitude térmica. Mais ao centro do continente, nós temos menos quantidade de chuva, maior amplitude térmica, chuva e umidade, tá? Por exemplo, esses dias passou uma frente fria aqui pelo estado de São Paulo, porém só gerou chuvas no mar, no litoral, né? Porque acabou movimentando as correntes ali, né? Trazendo umidade, mas ela não conseguiu
adentrar o continente, ela ficou ali na região mais próximo do oceano, tá? Então os fatores continentalidade e maritimidade também são bastante importantes, influenciam diretamente vários tipos de clima, tá? Quando você for falar de um clima litorâneo, vai ter uma característica de umidade, menos diferença de temperatura. Quando eu vou falar de um clima continental, por exemplo, o tropical típico ou tropical continental, olha que doido, né? Já fala no nome que tipo de característica climática que é, né? Então, eu vou ter uma amplitude térmica maior. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho das correntes marítimas, tá? As correntes marítimas, elas são movimentos, né, que o mar vai fazendo de acordo com a temperatura de cada local, tá? Elas são as consequências de diferentes temperaturas e salinidades, tá? E também são influenciadas pelos ventos. Então, elas são como se fossem correntes constantes de vento, mas na verdade elas estão ocorrendo no mar. E aí elas vão depender desses aspectos para se movimentar. Também tem a ver com a rotação da Terra, tá? Então, no hemisfério norte, as correntes vão para a direita e no hemisfério sul as correntes vão para a esquerda, tá? Mas elas são correntes que já são determinadas o seu movimento, elas não se alteram, tá? Elas ocorrem sempre. E aí as correntes frias influenciam nos locais mais frios, mas também influenciam nos locais quentes, são importantes fatores para influenciar esses locais, tá? E a mesma coisa, as correntes quentes também influenciam nos climas dos locais mais frios, tá? Então essas correntes vocês conseguem, deixa eu mudar o slide aqui, isso. Essas correntes, elas se movimentam, tá? Influenciando diversas regiões, inclusive gerando desertos, tá? Alguns locais que tenham influência de massas de ar frias, que são secas, podem ter a geração de desertos, até porque o que determina o deserto é a quantidade de umidade, não a temperatura, né? Então, algumas correntes frias marítimas podem gerar desertos, tá? Então, essas correntes marítimas, elas vão determinar a quantidade de chuvas em algumas regiões, o tipo de clima numa determinada época do ano, tá? Então, as correntes marítimas, elas influenciam também nos climas, tá? Falando sobre os principais tipos de clima, que é o que vocês vão trabalhar nas próximas aulas, a gente precisa aprender a ler o climograma, tá? O climograma, gente, é esse gráfico que está do lado direito, no alto aí da tela, tá? Depois vocês podem olhar com mais detalhes no livro que eu disponibilizei para vocês, nesse capítulo. O climograma, gente, então ele é um gráfico relacionado ao tipo de clima de um lugar. E aí ele vai trazer algumas informações, tá? Aqui embaixo ele vai trazer os meses do ano, tá? De janeiro até dezembro. Desse lado, a temperatura, tá? E a temperatura, ela vai ser medida por essa linhazinha aqui, tá? Essa linha não dá para ver muito bem agora, mas depois quando vocês forem olhar o material, vocês vão conseguir entender com bastante facilidade. Então, meses do ano, temperatura, que é medida por essa linha, e desse lado, a chuva, em milímetros, o índice pluviométrico, tá? O que mostra o índice pluviométrico? Essas barras que estão aqui, tá bom? Então, aqui, quantidade de chuva, meses do ano e temperatura. Muitas vezes vai aparecer apenas o climograma assim, e aí você precisa interpretar de que tipo de clima que nós estamos falando, tá? Aqui, por exemplo, nesse climograma, ele mostra que nós temos muitas chuvas entre janeiro até, na verdade, essa chuva provavelmente começa lá em outubro, e aí ela vai rolar até março, abril, bastante, depois começa a diminuir, tá? Então, ó, essa chuva começa aqui em outubro, provavelmente, vai durar até março e abril, depois ela começa a diminuir, tá? Ela vai ter um aumento de temperatura quando diminui a quantidade de chuva, tá? Aí
você consegue perceber algumas características desse tipo de clima, tá? Ela vai ter mais chuvas numa época, menos chuvas em outra. Quando chove mais, as temperaturas são mais baixas. Quando para de chover, as temperaturas aumentam, tá? Então aqui é uma forma de tentar ler o tipo de clima que eu tenho no local. Acontece nas provas, gente, aparecer só o climograma, sem falar a cidade ou sem falar o tipo de clima, e aí você precisa compreender qual é esse clima só a partir do climograma. Então, quando vocês forem apresentar os seminários, vocês vão ver, ó, o clima temperado, né, que é o primeiro grupo, mostra os climogramas. E aí eu vou pedir para vocês explorarem esses gráficos, porque eles são muito importantes, eles caem em tudo que é tipo de prova, tá? Nos últimos vestibulares aí tem caído bastante, porque a questão climática tem sido muito importante, tá? Então é muito importante a gente conseguir ler esse tipo de mapa. Para a gente se habituar a ler esse tipo de mapa, de gráfico, desculpa, é só praticando. Não tem como fugir muito disso, tá? Então vocês já iniciem a prática, ó. Clima temperado mediterrâneo, por exemplo, quantidades de chuvas sempre distribuídas o ano todo, não é muito elevado, mas tem chuvas uma boa parte do ano. Tem uma época aqui que diminui a quantidade de chuva e aumenta a temperatura. São muito parecidos, inclusive esses gráficos aqui, tá? Aqui tem apenas mais chuvas, mas o modelo é muito parecido, ó, Palermo na Itália. Temperaturas mais baixas quando chove mais e quando para de chover as temperaturas se elevam. Ou seja, essa época que é o verão. Como é o verão em Palermo, na Itália? Menos chuvas, com temperaturas mais elevadas, tá? Então eu quero que vocês façam esse trabalho de interpretação, ó, tô até mostrando para vocês os demais que vão aparecer. Ó, o desértico aqui do Egito, lá onde minha irmã mora. Olha a quantidade de chuva, baixíssima, né? Como eu sei que é verão ou inverno no Egito? Por causa da temperatura e não pela quantidade de chuvas, tá? Olha aqui, ó. Quando é o verão lá no Egito? Na metade do ano, tá? E o inverno no fim do ano e no começo do ano, porque está no hemisfério norte, tá? Então, eu vou, enquanto vocês forem fazendo aí os seminários, vocês vão se inteirando desses tipos de clima, tá? Aqui, ó, no Peru, né? Um clima do Peru. Chuvas distribuídas ao longo do ano, porém a temperatura estável, né? Provavelmente a gente tem um local aqui equatorial, né? Ó, clima equatorial. Chuvas o ano todo, temperaturas sempre elevadas. Beleza? É isso, gente. Deixa eu voltar lá no chat com vocês. Pronto, voltei. Gente, fala aí. Tudo certo sobre os climas? Conseguiram fazer a leitura do climograma junto comigo? Tá tudo tranquilo para a próxima semana, o próximo seminário? Ficou claro um pouquinho sobre os tipos de clima que eu falei com vocês agora? Querem perguntar algo? De boa, Murilo, Júlia, Fer? Deu para entender? Eu tô conseguindo ser clara, eu tô conseguindo passar para vocês de forma que vocês consigam compreender, tá legal, tá acessível, tá sendo chato, não tô entendendo nada. Pode falar, gente, porque também eu quero fazer as coisas de forma que fique agradável para vocês também, tá? Eu sei que ficar aqui nos slides não é o melhor modelo do mundo, mas eu tô tentando fazer o melhor aí que vocês consigam compreender e acompanhar, tá bom? E também dar esses pré-requisitos para que vocês possam apresentar os próximos seminários, tá bom? Ninguém tem dúvidas? Então, gente, não esquecendo que semana que vem, deixa eu só olhar de novo, o grupo 1, Nicolas, Lua e Renan, que vai falar sobre clima temperado mediterrâneo, continental e oceânico, e o grupo 2, Ana Laura, Iô e Fer, vão falar sobre clima glacial ou polar e clima de montanha. Clima de montanha é bem desafiador, tá bom, gente? Tudo certo para semana que vem? Se tiverem dúvidas, vocês falem comigo durante a semana, beleza?
Tô sempre à disposição e hoje, mais no fim do dia, eu já coloco as aulas disponíveis lá para vocês. Esse capítulo do livro já tá lá no Classroom, tá bom? Um beijo, então. Se ninguém tem mais dúvidas, me despeço de vocês, então. Um bom dia, obrigada por estarem comigo até agora. E a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, gente. Até. Juízo. Se cuidem, tá?